Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos acompanha pela Rádio Senado, TV Senado, também pelas redes sociais, o pessoal que está aqui nos visitando, está aqui no Senado da República, muito prazer em tê-los aqui, sejam bem-vindos. Eu queria aqui, senhor presidente, primeiro reforçar o elogio que eu fiz ao senador Requião. Acho que esse discurso que o senador Requião fez aqui é ontológico, de uma claridade, de uma didaticidade sobre o que significa, senador Cristóvão, Vossa Excelência, que sempre debate muito esse assunto conosco, o que significa a disputa do orçamento público entre um sistema financeiro que ganha muito com os altos juros que são aplicados no título público e entre um estado de bem-estar social que precisa proteger a sua gente. O senador Requião foi muito feliz ao explicar isso em detalhes e o que está em jogo no país hoje com tudo que nós estamos vivendo, com esse governo que está fazendo as reformas e também com essa situação que nós estamos vivendo no nosso Estado democrático de direito. E é sobre isso que eu venho falar hoje aqui, senador Requião, senador Eumano. Eu vejo que nós estamos vivendo uma situação no Brasil em que há uma clara associação entre o judiciário e a mídia. E a mídia se tornou jurisdicional. Ela julga, condena, absolve, sem ter um juiz neutro de defesa, sem ter direito de defesa, afetando a democracia. É assim que eu estou vendo hoje o momento que nós estamos vivendo, senador Cristóvão. E por que eu digo isso? Porque nós tivemos, dessa semana passada para cá, inclusive no final de semana, algumas situações realmente questionáveis para um Estado democrático de direito e uma democracia como se pretende a brasileira. A primeira foi o fechamento do Instituto Lula, que aconteceu exatamente quando o presidente estava dando seu depoimento ao juiz Sérgio Moro na quarta-feira da semana passada. Um juiz aqui, de Brasília, sem ouvir o Ministério Público, decretou o fechamento do Instituto Lula, baseado, sabe em quê, senador Requião? Baseado em conversas que o Lula teria tido dentro do Instituto com o então senador Delcídio. Senador Delcídio, que foi senador aqui, líder, colega aí de vários senadores, que frequentou o Instituto Lula, conversava com o presidente, e esse procurador disse que no Instituto Lula servia-se essas conversas para levar ao crime, para se fazer crimes, que o presidente Lula e o senador Delcídio conversavam lá para efetivar crimes. E, por isso, ele fechou o Instituto Lula. Isso é de um autoritarismo, de uma arrogância, de uma sem fundamentação legal, que fere, que ofende o Estado democrático de direito. Ora, então, com as denúncias que nós temos aqui no Senado envolvendo senadores, teria, então, que o juiz de Brasília pediu o fechamento do Senado Federal? Talvez sim, não, senador Requião. O que Vossa Excelência acha disso? Deveria, talvez, pedir o fechamento do Senado Federal. Não tem senadores denunciados, não tem senadores em inquéritos, assim como na Câmara dos Deputados? Eu acho que, no andar da carruagem, eles pretendem chegar nisso. Aqui no Senado, afinal, já tivemos a presença do Lula, tivemos a presença do Delcídio. Eu, por exemplo, e o senador Cristóvão conversamos com o Delcídio algumas vezes aqui. Então, nós estamos envolvidos também numa situação que justifica o fechamento do Senado Federal. Agora, o trágico é que eu não vejo nenhuma reação do Judiciário e do Ministério Público a respeito disso. Isso está nos levando à famosa ditadura judicial, que é rigorosamente inaceitável. Por isso, a tal guerra da hermenêutica. O Ministério Público não pediu o fechamento, mas ele interpretou o pedido como se fosse para fechar. Exatamente, senador Requião, exatamente. E se nós não tivermos a consciência do que está por trás desses atos, quando chegarem a fechar o Congresso Nacional, senador Cristóvão, vai ser tarde demais para nós reagirmos. Porque é isso que está se construindo ao desconstruir a política, ao criminalizar a política e ao Estado democrático de direito não ser respeitado. É exatamente isso que está se fazendo. Aí talvez quando nós tivermos uma ditadura nesse país, como tivemos em 64,
aí nós nos conscientizemos da necessidade de fazer um enfrentamento e lutar pela democracia. Pode ser que daí levemos mais 20 anos, mais tantas outras pessoas mortas, mais tantas outras organizações fechadas. Não há justificativa para esse fechamento do Instituto Lula. Aliás, o próprio Ministério Público de Brasília enviou correspondência, enviou solicitação ao juízo em Curitiba, perguntando se o depoimento do Delcídio tinha sido realmente eficaz. Como o senador Delcídio mentiu em várias fases do seu depoimento, esse depoimento está sendo questionado. E aí um juiz daqui, querendo ter seu minuto de glória e de fama, fecha o Instituto Lula no dia que o Lula está dando depoimento lá em Curitiba ao juiz Sérgio Moro. Eu espero, sinceramente, que o Tribunal Regional Federal da região de Brasília julgue o habeas corpus que está lá e libere o Instituto Lula. Não é possível essa perseguição. Agora, nem onde trabalhar o presidente Lula tem. Não pode ir, tem que ficar em casa. O que é isso? É a destruição da pessoa, é a destruição de um ex-presidente que fez tanto por esse país. O que nós estamos assistindo? Senador Cristóvão, na guerra, o objetivo é acabar com o inimigo, é eliminar fisicamente o inimigo. Você mata o inimigo, retira fisicamente o inimigo de cena. Na situação que nós estamos vivendo, no dito lawfare, que é a lei como instrumento de agressão, você tira o direito civil dele, da pessoa, o direito dele existir. Você desmoraliza o adversário, tira a razão da sua própria fala. É essa a situação que nós estamos vivendo agora, senador Requião. É isso que querem, desmoralizar o presidente Lula, tirar a razão da sua fala, isolá-lo da sociedade, deixá-lo confinado em casa, já que não tem provas, não tem motivos para prendê-lo, como, aliás, tentaram sem provas. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Senadora, me lembro agora de uma frase que em algum lugar eu li há algum tempo. Só opta pela guerra quem nunca dela vai participar. É uma atitude de extrema violência por parte de um magistrado que se refoge nas suas prerrogativas e imunidades. Não tem nenhum cabimento isso. Para isso, nós fizemos aqui no Senado e votamos à unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça a lei de abuso de autoridade. Não é possível que medidas como essa, sem nenhuma justificativa, sejam levadas a efeito. Exatamente por parte daqueles que nunca participarão da guerra. Optam pela guerra, optam pelo caos, optam pelo arbítrio, porque são absolutamente imunes às suas consequências e nunca participarão do combate. Imunes e protegidos, não é, senador Requião? Imunes e protegidos. Protegidos através da estabilidade de seus cargos, protegidos através de seus altos salários, protegidos de qualquer problema que afete o país. Então, eu quero deixar claro e registrado nessa tribuna. É muito ruim o que nós estamos vivendo no Brasil. Muito ruim. Ou nós acordamos, ou a nossa democracia será morta. E aqui não é retórica, é verdadeiro. Pelos atos, pelo que nós estamos vendo acontecer no Brasil, posso afirmar isso sem dúvidas nenhuma. E tudo isso acobertado, tudo isso apoiado, tudo isso incentivado pela mídia brasileira. Que, aliás, a gente volta a uma situação que já foi discutida nesse plenário, trazida aqui pelo senador Lindbergh, que Vossa Excelência também discutiu, que é o chamado jornalismo de guerra. O que é o jornalismo de guerra? É exatamente legalizar, sancionar uma situação que não encontra respaldo na legalidade, dar condições para que a retórica permaneça. Então, desconsidera os fatos, desconsidera a verdade, desconsidera o que está acontecendo e coloca para a sociedade a sua versão, a chamada pós-verdade, aonde utiliza isso para destruir pessoas, para destruir reputações, para destruir instituições, não se preocupando com as consequências disso. Nós não podemos nos calar, senador Eumano, não podemos. Nós temos o dever aqui nessa casa, como senadores da República eleitos, de fazer a defesa da nossa democracia e do nosso Estado democrático de direito. Mas não para aí. O atentado à democracia não para aí.
tem também, junto com ela, o atentado aos direitos humanos, aos direitos da dignidade humana. Além de fecharem o Instituto Lula, nesse período, senador Requião, utilizaram-se do depoimento do presidente Lula para atacar, para difamar a memória da dona Marisa. É absurdo o que fizeram. O depoimento que o presidente Lula deu a respeito deste malfadado triplex, que nunca foi dele, nunca será, e que querem imputar-lhe a propriedade, foi o mesmo depoimento que ele deu agora para o juiz Sérgio Moro, foi o mesmo depoimento que ele deu aqui para o juiz em Brasília, contando o que aconteceu, contando que a cota parte da cooperativa era da dona Marisa, que ela que gostaria de ficar com o apartamento, que ela queria fazer opção, depois eles avaliaram que não. Qual foi a distorção que fizeram do pronunciamento dele? Que Lula estava empurrando a culpa para a dona Marisa depois que ela estava morta. Por favor, senhores, se tem alguém que tem coragem nesse país, se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Quero saber quem mais tem a coragem desse homem. De levantar de cabeça erguida, andar de cabeça erguida, enfrentar o que está enfrentando e ainda fazer propostas para o bem do Brasil. Enfrentar o que ele enfrentou desde que veio de Garanhuns, chegar onde chegou, com tudo contra. Quem é que tem? Um juiz de primeiro grau? Um canal de televisão? Uma rede que se utiliza da sua força, que é concessão pública e do seu monopólio financeiro sobre meios de comunicação para jogar isso ao vento? Desafio aqui, quero ver quem mais que tem coragem que o presidente Lula. Não tem. Então o presidente Lula jamais precisaria fazer isso. E uma revista de quinta categoria, estampa na sua página uma foto da dona Marisa com o título A Dupla Morte de Marisa. É escandaloso isso. Falei com o presidente Lula, ele está processando a revista. E tem que processar mesmo, e ela tem que pagar muito caro. E não é a primeira vez que ela vai ser processada. Não respeitaram a Marisa em vida. Aliás, mataram ela, porque eu não tenho dúvidas nenhuma, senador Requião, que a pressão que ela sofreu, né, o achincalhamento que teve da sua vida, dos seus filhos, a perseguição que teve, levou ela a morrer. Agora, não contentes com isso, ainda vão contra a sua memória? Que tipo de gente desumana que nós estamos lidando? Quem são esses senhores? Vale tudo para ganhar o poder? Vale tudo para que seus interesses econômicos e financeiros prevaleçam? É isso que nós estamos vendo, gente. Vale tudo. Vale tudo. Então tem que destruir o que tem para que eles possam aprovar aquilo que lhes apetece. Mas o presidente Lula está entrando com uma ação e tem que entrar mesmo, e é uma vergonha. Essa revista Veja não merece ser lida. Tem que ficar no cestinho do lixo. É o lugar dela. Porque não pode um órgão de comunicação se prestar a um papel desse. É lamentável, senador Eumano. Outra coisa triste que eu li hoje, a entrevista do ministro Guido Mantega. Triste, senador Eumano, triste. Porque o ministro Guido Mantega não é uma pessoa rica, não amealhou riqueza, é um professor universitário, foi ministro da Fazenda por muitos anos, fez um trabalho brilhante em vários aspectos, pode ter tido equívocos em algumas questões econômicas, mas, de maneira geral, conseguiu inserir o Brasil no mundo com uma economia crescendo, conseguiu ajudar o país a gerar empregos. E hoje ele diz, aos 68 anos, ele diz o seguinte: minha vida está acabada. Está acabada. Eu nem estou dando aula, continuo na Fundação Getúlio Vargas, mas eu não sou convidado para palestra, não sou convidado para fazer consultoria. A minha renda é muito pequena. Ele está com uma mulher com câncer que tem metástase desde 2011. Tem um filho de 15 anos. Ele que tem que cuidar da mulher, que tem que estar dando guarida a ela. E diz assim: e eles podem fazer o que quiserem comigo, daqui a pouco me prenderem, porque é assim que funciona no Brasil. Alguém vai lá numa delação, fala o que quer, porque o que é a delação? É a pessoa que quer se defender envolvendo outros para ser defendida. Então, é óbvio que vai falar e vai aumentar. Dizer, mas está sob juramento de dizer a verdade. É a palavra dela contra a do outro. Então, ela vai falar o que quiser para desmoralizar o outro, para tentar colocar o outro também na situação para ela ter vantagem. Vamos ver os delatores que foram aí. Toda gente muito rica, senador Requião. E que sabe o que aconteceu? Fizeram a delação, reduziram muito a pena,
pagaram multas pequenas e saíram com as suas fortunas, estão aí, com o seu dinheiro, vivendo a vida. Aí quem está preso, quem é só do mundo político, ou aqueles que resistiram para falar, que ficam lá detidos até poder falar o que a justiça quer? Que país nós estamos vivendo? É preciso fazer justiça, é preciso apurar a corrupção, é preciso sim, mas com esse método nós não vamos fazer justiça e nem vamos combater a corrupção. Com esse método, nós vamos acabar com a democracia brasileira, com o Estado democrático, e nós vamos acabar com a vida de pessoas que muitas vezes não têm a culpa que se está imputando. Então está na hora dessa casa abrir os olhos e nós termos uma reação firme, senador Eumano, uma reação firme, porque o que vai acontecer daqui a pouco tempo é que vão fechar o Congresso Nacional. Porque se vale o argumento desse juiz aqui de Brasília, de primeira instância, de que no Instituto Lula se faziam conversas com políticos que levavam a crime, então o que dizer das conversas com políticos que são feitas na seara do Congresso Nacional? E é isso que nós queremos? Fechar o Congresso Nacional? Já foi fechado aqui, já tivemos gente apagando as luzes aqui. E, aliás, foi Tancredo Neves que chamou de canalha quem estava sentado na cadeira que hoje está Vossa Excelência e que concordou com isso. E por quanto tempo nós ficamos com os militares no comando do país? 20 anos. Quantas pessoas morreram? Quantos direitos foram retirados? Quantas liberdades foram cortadas? É isso que nós queremos para o nosso país? E ao lado disso, pior, senador Eumano, ao lado disso tudo, de todas essas barbaridades, está se acabando com a proteção mínima que o Estado dá às pessoas que mais precisam. Essa reforma trabalhista é uma indecência. Vai dizer, não precisa de reforma? Precisamos de modernização, sim, na legislação trabalhista, até para proteger melhor os trabalhadores que hoje convivem com uma outra forma de produção, onde a tecnologia tem um papel muito mais importante. Agora, fazer uma reforma trabalhista rasgando a CLT e na rapidez com que estão fazendo isso com rapidez, porque se fizer na discussão, olho no olho, se levar aos tempos corretos, a reforma não passa. Como não ia passar a PEC 55. E é como estão fazendo com a reforma da Previdência. Então, assim, quem vem aqui defender a reforma trabalhista, quem está propondo a reforma trabalhista e quem vai votar a reforma trabalhista, não precisa da proteção da CLT, senador Eumano. Não precisa, porque quem propôs foi o governo, foi o Poder Executivo. O secretário de Previdência tem estabilidade no emprego. Ele não vai precisar fazer trabalho intermitente e também não vai precisar ter só meia hora de almoço. O presidente da República já é aposentado, aposentou com 55 anos e ganha o teto, não vai perder a aposentadoria. O ministro do Trabalho também é de família bem abonada, apessoada, gente que já está há muito tempo na política, jamais vai precisar da CLT para proteger. Quem vai votar aqui que é a favor da reforma são grandes empresários, é gente influente na economia do país. Também não vai precisar da CLT. Quem vai votar aqui quer que se otimize o lucro. Se o trabalhador tiver que trabalhar mais e ganhar menos, para a ciência, isso é uma contingência. Então, olha quem que está fazendo a reforma trabalhista. São os mesmos aqui que não deixaram a gente votar, por exemplo, a tributação sobre lucros e dividendos. São os mesmos que não deixaram a gente votar aqui a remuneração sobre capital próprio, que não deixaram a gente aqui aumentar a isenção para as faixas do imposto de renda. São esses que vão votar a reforma trabalhista. E são os mesmos aqui que fazem discurso moral, que fazem discurso da ética, que fazem discurso dos bons costumes, mas que na realidade não tem nada disso. Porque a ética é você saber conviver numa sociedade onde os direitos sejam respeitados, onde as pessoas sejam respeitadas. Então, eu queria, senador Eumano, terminar meu pronunciamento aqui deixando esse alerta. O que nós estamos vivendo nesse país é muito grave, não é pouco grave, não. Ainda bem que a sociedade brasileira viveu a democracia, conheceu o que é ter direitos e começa a se organizar para enfrentar. Nós tivemos o 8 de março com as mulheres na rua, nós tivemos o 15 de março com paralisação dos trabalhadores e tivemos uma estupenda greve geral no dia 28 que parou esse país. Isso são sinais e recados para o parlamento e para o governo. E vamos continuar tendo manifestação. Dia 24 nós vamos ter uma marcha aqui em Brasília. E nós vamos estar aqui dentro, do lado da marcha, ajudando a população que vem protestar. Por isso, Congresso Nacional, governo, se atentem.
se atentem. A população está começando a se atentar. Ou nós corrigimos o rumo do que está acontecendo, ou nós vamos ter uma convulsão social nesse país. Ninguém mais vai permitir que se tire direitos. E ninguém mais vai permitir que se tire liberdades. Nós queremos a justiça atuando dentro do devido processo legal. Muito obrigada, presidente.